Estamos encaminhando para a experiência do tempo pascal, e esse já é o quarto domingo do tempo pascal, e a nossa liturgia vai nos proporcionando uma série de nuances que nos permitem olhar para a figura do ressuscitado e encontrar nesta figura os elementos para acreditar e os elementos para proclamar a fé. A liturgia muito sabiamente vai fazendo uma espécie de um caminho, um roteiro. Ela vai propondo o itinerário onde os cristãos vão descobrindo a pessoa de Jesus para poder crer e, ao mesmo tempo em que fazem isso, vão também se propondo e se assumindo como anunciadores desta verdade, desta experiência que a comunidade primitiva fez e que chegou até nós depois de 2000 anos de história. Domingo, nesse quarto domingo, nós celebramos aquilo que comumente tem sido chamado como Domingo do Bom Pastor, porque nos 3 anos litúrgicos, ano A, B e C, a gente lê o capítulo 10 de João, lê trechos do capítulo 10 de João, que é justamente aquele capítulo em que fala sobre a figura do bom pastor. E ele aparece a partir desta dimensão, como que o bom pastor se revela a partir da experiência da comunidade que faz ao redor do ressuscitado. E por isso mesmo ele vai fazer uma experiência de descoberta e de entendimento que ultrapassa aquilo que a comunidade judaica já fazia. É importante lembrar que a figura do pastor, ele nasce no Primeiro Testamento. E ele nasce numa perspectiva de denunciar os maus pastores. Lá em Ezequiel 34, o profeta está falando sobre justamente a experiência daqueles líderes religiosos que levaram o povo a acreditar que ser exilado na Babilônia seria uma parte do projeto de Deus. Lembrando que o exílio da Babilônia, ele teve diferentes movimentos, mas o movimento principal é o povo que começa a querer ir atrás de uma vida melhor, e de uma vida onde eles poderiam ganhar independência e poderiam se desenvolver fora da terra do povo de Israel, da Palestina. Na Babilônia, eles sentem o peso da humilhação, eles são tratados como cidadãos de outra categoria e eles são tratados como uma espécie de invasores. Não deveriam estar lá, porque ao estar lá, eles não só tiram o trabalho do povo da Babilônia, como eles também seriam os causadores da violência, do caos, dos problemas que aparecem naquela sociedade babilônica. É claro que se trata também de um preconceito muito grande. Na verdade, todas essas pessoas que chegam de fora num determinado lugar, elas correm o risco de serem tratadas como a causa das mazelas daquele lugar. Elas correm o risco de ser tratadas como as culpadas pelo aumento da violência ou pelo fato de começarem a ouvir determinadas músicas. O próprio povo de Israel sentiu isso na pele. Quando teve a invasão grega, helênica, e a cultura helênica começa a se sobrepor dentro da cultura judaica, eles perceberam com muita clareza que aquele tipo de comportamento estava afetando a compreensão dos jovens judeus e a maneira como os pais educavam os jovens judeus. E aí começa toda uma guerra justamente para poder se livrar dos invasores, para que eles não causassem tanto mal à comunidade judaica naquele lugar, naquele período. O mesmo acontece com os judeus quando eles estão fora. No Egito, eles foram também taxados como a causa dos problemas da sociedade egípcia. Mas no Egito, eles foram levados como escravos. Ali, eles se ofereceram para ir trabalhar como mão de obra barata dentro da Babilônia.
E o profeta vai dizer, Ezequiel vai dizer, olha, vocês foram enganados. Pessoas disfarçadas de pastores levou o povo a acreditar que de fato era melhor servir a Deus ganhando em terra estrangeira do que ficar na sua própria terra e obedecer o seu Deus. Então, quando a gente fala de bom pastor, a gente está falando de uma denúncia primeiro sobre aqueles que têm um comportamento que não são de bom pastor. E, portanto, são pessoas que ou se utilizam do cargo que têm, do lugar onde estão, da importância que têm, da sabedoria que desenvolveram para oprimir, ou são pessoas devidamente mal intencionadas que querem, de fato, criar um celeuma dentro do rebanho. A ideia de um rebanho é um negócio complicado, porque quando você pensa em rebanho na sociedade moderna, você vai pensar em pessoas que não têm identidade, pessoas que são massa e que, portanto, vão onde o líder mandar ou então vão seguir o comportamento da maioria. O rebanho, a ideia de um rebanho, ela é perigosa. Mas se você pegar o Evangelho de João no capítulo 10, você vai observar que Jesus está se colocando como bom pastor e, portanto, em oposição àquele tipo de pastor que levaria as pessoas para um lugar trágico, e ele está se colocando como alguém que dialoga com o rebanho. Eu falo e as ovelhas me conhecem, assim como eu conheço as ovelhas. Portanto, não está tratando o rebanho como se fosse uma massa única e como se fosse uma oportunidade de ninguém ter identidade própria. Você está falando de um Jesus que se coloca como bom pastor, mas que se coloca como bom pastor tendo um comportamento diferenciado. Eu falo, elas escutam a minha voz e porque me conhecem, me aceitam. Eu não entro pela janela, eu não arrombo a porta, eu entro pela própria porta do redil. Ou seja, eu tenho uma intimidade, eu tenho uma proximidade com o rebanho e o rebanho tem uma identificação comigo. Nesse sentido, a gente rompe também não só com a ideia da liderança maléfica, que é capaz de levar um grupo de pessoas ou mesmo um indivíduo a coisas horríveis, a cometer coisas horríveis e a fazer coisas em nome de Deus que Deus não pediria a ninguém, mas também você rompe com a ideia de que o pastor que entra, ele por ser pastor, ele tem o direito de entrar e fazer o estrago que ele quiser. Nesse texto de João, fica muito claro que Jesus é o bom pastor porque ele fala com as ovelhas. Ele manifesta a sua vontade, ele manifesta o seu projeto. Mas ele não tira das ovelhas o direito da escolha, do pensar, do refletir, do acrescentar. Eu falo com as ovelhas, elas me conhecem, e as que quiserem ouvir minha voz me seguirão. Então, a ovelha já não é mais uma massa de manobra. A ovelha já não é mais entendida como algo que vai para onde a liderança quiser. A ovelha faz parte do processo decisório e a ovelha faz parte do processo de individuação. Cada ovelha é uma ovelha. Tanto é que em mais de um texto nos evangelhos, nós encontramos a fala de que Jesus, se uma ovelha se perder, ele vai atrás daquela que se perdeu. E quando ele encontra ela, ele põe ela nos ombros, ele volta feliz para fazer a festa do encontro daquela ovelha que estava perdida. Não é uma ovelha no sentido de... Tanto é que do ponto de vista da lógica não faz sentido nenhum. Eu deixar 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu é muito arriscado, porque significa deixar o rebanho sem nenhum cuidado. Mas o que Jesus está falando é justamente sobre uma postura diferente. A ovelha, ela é importante por si mesma. A condição da ovelha, do indivíduo, é fundamental. E não importa quem é ele ou o que ele fez, assim que ele se perder, o pastor que conhece suas ovelhas
ele deixa o rebanho e vai atrás daquele que se perdeu. Na verdade, João está acrescentando uma série de elementos que se distanciam um pouco daquela figura do profeta Ezequiel, quando ele fala sobre os maus pastores que vendem o rebanho, que destroçam o rebanho em troca de algum dinheiro ou de alguma benesse. Ele está dizendo que esse pastor, que assume uma dimensão messiânica, ele entra na história das ovelhas, ele não ignora a condição de cada ovelha e ele não se sobrepõe ao desejo da ovelha. Ele apenas chama, ele orienta, ele convida, ele propõe, ele traz para perto. E se a ovelha que o conhece aceitar, e se a ovelha que o conhece quiser fazer parte do seu rebanho, a ovelha o seguirá, porque sabe que ele não é ladrão, porque ele não entrou para fazer mal, mas ele entrou para fortalecer o cuidado com o pastor, com o rebanho. Nessa perspectiva, o texto que a gente lê é um texto desafiador para a nossa época. Primeiro porque nós estamos falando de uma época muito confusa, onde muitas vozes são ouvidas e onde muitas vozes são, inclusive, causadoras de muitos erros, porque são vozes que têm um interesse apenas de esfolar a vida do rebanho. E eu não falo isso pensando apenas naqueles pregadores sem escrúpulos que a gente conhece. Eu falo isso pensando, inclusive, em muitos pregadores de dentro da própria igreja, que fazem esse tipo de abuso da sua autoridade moral e da sua autoridade pastoral e fazem da sua pregação um acúmulo de cobranças, de ofensas, de desconhecimento da situação do rebanho. Falam tanto do pecado que acabam colocando o rebanho numa situação de pavor, de medo. Falam tanto da cobrança que Deus fará, que trata as pessoas como se elas fossem seres coisificados. Então fazem listas de pecado, listas de erros, e vão divulgando isso sem nenhum compromisso com a verdade. Não cuidam, querem apenas ter o controle sobre o rebanho. E não importa quem seja a ovelha, importa que ele vai tratar como membro do rebanho, e a voz dele se sobrepõe a todas as outras vozes, e a voz dessa pessoa se coloca como a única voz possível e aceitável da parte de Deus. Esses pastores que se propõem a guiar o rebanho sem levar em conta a condição do rebanho e a condição do indivíduo que compõe o rebanho, esses pastores hoje estão na crista da onda porque, de algum modo, o rebanho também acabou acreditando que é assim que tem que ser e é assim que gostaria que fosse, porque não são mais tratados a partir da sua individualidade e não são mais ouvidos. Olha a dificuldade que o Papa Francisco tem tido para criar na igreja uma consciência de sinodalidade, onde a igreja pode falar, deve orientar, mas ela também deve ouvir, ela também deve escutar a realidade daquelas pessoas que compõem a base do seu trabalho e da sua instituição. Olha a dificuldade que o Papa tem de criar a dimensão do pastor, que ora está na frente, mas ora está no meio, e ora está lá no final, cuidando daquelas ovelhas que já não conseguem mais andar. Porque na mentalidade de muitos que se consideram pastores, o pastor vai na frente e quem que se perder ou quem que se afastar, que fique por conta própria. Olha a dificuldade que nós temos de aceitar a ideia de que o Papa tem colocado de que o pastor precisa ter o cheiro da ovelha. E o cheiro da ovelha aqui não é no sentido simpático da coisa, como se ele tivesse cheiro, de fato, como se estivesse falando do olfato. Não, mas o fato dele dizer que é importante que o pastor tenha o cheiro da ovelha, ele está dizendo que é importante que o pastor saiba por onde a ovelha andou, as coisas que a ovelha está sofrendo, as dores pelas quais ela tem vivido,
as dificuldades que ela tem enfrentado na sua caminhada, é importante entender que o pastor não pode simplesmente ignorar e colocar como meta a obediência teórica de uma determinada verdade, sem levar em conta a força, a capacidade, as condições, a identidade de cada ovelha. E isso se torna um desafio muito grande, porque nós queremos pensar, e aqui é terrível, porque tantos pastores querem pensar o rebanho como uma massa de manobra, como as ovelhas preferem ser tratadas como uma massa de manobra, porque parece que fica mais fácil, parece que fica mais simples, parece que fica mais... a gente fica menos compromissado com o próprio andar, porque daí eu coloco tudo na mão dos pastores. E quantas não foram as situações em que os pastores enganaram, que os pastores fizeram perder, que os pastores fizeram se distanciar, que os pastores fizeram as pessoas perderem a fé naquela mensagem. E nesse sentido, o bom pastor, ele nos apresenta como modelo de ação 3 dimensões que a gente não pode deixar de lado. A primeira, ele é bom pastor. Ele vem porque ele quer cuidar, ele vem porque ele quer fazer o bem, ele vem porque ele quer estar perto da ovelha. O segundo é que ele não entra de qualquer forma, ele entra pela porta. E ele também se transforma a porta porque ele vai possibilitar com que o rebanho conheça e o rebanho saiba por onde deve caminhar. E terceiro, ele não vem de uma forma violenta e de uma forma antidemocrática, onde ele se impõe sobre as ovelhas, ignorando a condição das ovelhas. Ele vem como quem se coloca junto e como quem quer andar, ora na frente, ora no meio, ora lá atrás. E o papel dele de cuidador é tão generoso que o rebanho sabe dos gestos que ele faz e por causa disso dá legitimidade àquilo que ele faz. E nessa perspectiva, o bom pastor ele é sinodal, porque o bom pastor é aquele que congrega, é aquele que fala, mas é aquele que ouve, é aquele que ensina, mas que quando ensina também aprende, é aquele que não tem medo de deixar suas ovelhas o conhecerem, porque ele sabe que ele está vestido da pele do próprio Jesus. E o Jesus que nós pregamos e anunciamos e apresentamos ao mundo não se impõe e nem violenta os seus ouvintes. Ele apenas chama. E ao chamar, ele sabe que a ovelha conhece a sua voz e que a ovelha aceita ouvir e seguir o caminho que ele se coloca. Nessa perspectiva, eu desejo a vocês um 4º domingo da Páscoa com muita claridade, onde a gente possa de fato reconhecer a voz do pastor e junto com o pastor fazer crescer a presença da verdade, da justiça, do amor no nosso mundo, porque nós conhecemos o pastor e o pastor nos conhece. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Se você acha importante, curta, se inscreva no canal. Logo, logo a gente chega a 1000 inscritos e a gente pode depois partir para uma outra dimensão do nosso trabalho. E eu conto com a sua inscrição, eu conto com a sua participação. Fique bem, fica na paz, coragem, ânimo, atenção à voz do pastor e atenção ao caminho que nós escolhemos. Um abraço, fique em paz.